Bora, Fiel, falar do Coringão aí. Coringão que teve 2 dias de férias aí, os jogadores, após a vitória sobre o Bahia por 3-0. O elenco vai voltar nessa sexta-feira agora aí a treinar e se preparar aí contra o Grêmio, aí, que é a última partida pelo Brasileirão. O Coringão que agora não tem objetivo no campeonato, porém a sétima colocação garante uma premiação a mais aí, 2,5 milhões a mais na premiação final do Corinthians. Então, é lógico que a gente não quer acabar terminando a temporada com uma derrota aí, fora de casa, é difícil contra o Grêmio lá, mas um empate seria um bom resultado também, já que mantém a gente nessa sétima colocação. Então, se você gosta do canal, deixa seu like, se inscreve aí e bora pro... E a rapaziada do Corinthians ganhou uma folguinha. Os jogadores do Corinthians ganharam uma folga inesperada nesta quinta-feira. Tudo por conta da classificação antecipada para a pré-Libertadores do ano que vem, que o Timão conseguiu graças à vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro. Havia perspectiva de treino nesta quinta-feira, o que acabou não acontecendo. De qualquer maneira, nesta sexta o grupo retorna ao CT Joaquim Grava para se preparar para o último jogo da temporada, despedida contra o Grêmio no próximo domingo, no sul do país. Com um empate, o Corinthians garante a sétima colocação do Campeonato Brasileiro. A partir de agora, o técnico Ramon Dias, junto com a presidência do clube e com o diretor Fabinho Soldado, começam a pensar na montagem do elenco para o ano que vem e principalmente na manutenção de jogadores importantes. Yuri Alberto tem propostas do futebol de fora e é justamente o jogador sobre quem mais se fala em relação à permanência no CT Joaquim Grava. Inclusive, o presidente Augusto Melo, depois da vitória do Corinthians sobre o Bahia, garantiu que não existe nada e que o jogador deve ficar para o ano que vem. O Carrilho, jogador peruano que encaixou muito bem na equipe corintiana, tem contrato somente até a metade do ano que vem. Mas como é um contrato de produtividade, é bem provável que ele fique. Existem alguns gatilhos que foram atingidos e automaticamente o contrato do Carrilho deverá ser renovado, até porque vence, como a gente disse, na metade do ano que vem. Só lembrando que o Corinthians encerrou esta temporada com a melhor média em seu estádio desde a inauguração no ano de 2014. Mais de 42 mil torcedores assistiram aos jogos do Timão nesta temporada em média. Futebol é engraçado, né? Até pouco tempo pediam pelo amor de Deus pro Yuri Alberto ir embora. Agora pedem pelo amor de Deus para ele continuar no clube. Interessante. Vamos embora falar muito do Coringão, tem muita coisa pra gente falar. Primeiro, o que vale, né, o duelo do Corinthians contra o Grêmio na última rodada do Campeonato Brasileiro, já que o Coringão já está garantido na Copa Libertadores da América 2025, tá? O Coringão já classificado com a vitória do Palmeiras ontem, o que vale, então, a última rodada do Campeonato Brasileiro? Vale grana para o Corinthians, tá? Pelo fato do Corinthians já garantir ao menos a 8ª colocação no Campeonato Brasileiro, o Corinthians, né, terá o certo aí 31.300.000 reais em premiações por mérito, por premiações do Campeonato Brasileiro da CBF. Caso vença ou até empate contra o Grêmio, o Corinthians ficará na 7ª colocação, que oferece aí um prêmio de 33,7 milhões. Isso significa que o jogo contra o Grêmio está valendo 2.400.000 reais ao Corinthians. Para quem não tinha outro dia 4 milhões e pouquinho para comprar o Hugo, esses 2 milhões é grande coisa, tá? Vale também para o Yuri Alberto a artilharia do Campeonato Brasileiro, então o Corinthians, né, vai jogar para conquistar um bom resultado neste domingo, às 4 da tarde, tá? No jogo contra o Grêmio. O único cenário que o Corinthians perde a 7ª colocação do Brasileiro é em caso de derrota para o Grêmio e vitória do Bahia sobre o Atlético Goianiense na Fonte Nova, tá? Ambos os jogos aí vão ocorrer às 16 horas. Corinthians já classificado para a pré-Libertadores. Esse resultado não é difícil, uma vitória do Bahia em Salvador no Atlético Goianiense é muito tranquila, então o Corinthians não pode, né, pensar em perder. Se empatar, já garante a 7ª colocação. Então o Coringão jogando aí, né, pelo menos para empatar, mas importante jogar para vencer esse duelo contra o Grêmio
na última rodada do Campeonato Brasileiro. Comente aqui. Vamos falar agora de André Carrilho. O Corinthians negocia a renovação de contrato do meio atacante peruano. O André Carrilho, ele tem contrato com o Corinthians até o meio da próxima temporada, até junho de 2025. É um jogador que deu muito certo, né? É um dos pilares do Corinthians aí, né? No meio campo do Coringão. Eu fiz uma análise no pós-jogo na última terça-feira, e eu disse que o Carrilho hoje é o jogador tático mais importante do Corinthians, porque ele atua em todas as linhas do campo. Ele atua na segunda linha, né, no losango do lado direito, mas ele ataca como um ponto direito para o Mateuzinho atacar por dentro na lateral, ele volta para fechar a linha de 5 na zaga, enfim, é o jogador hoje que faz toda a diferença tática no Corinthians. São 18 jogos disputados, aproveitamento de 67%, 11 vitórias, 3 empates, 4 derrotas com a camisa do Corinthians, não marcou nenhum gol, tá? Tem os amarelinhos, 2, né? Não foi expulso, mas é um jogador aí, né, que tem feito a diferença com a camisa do Corinthians, tem uma assistência também, é um atleta que tinha confiança do Emiliano Dias, que ligou para ele lá na Arábia para contratar o André Carrilho. Já bateu metas para uma renovação automática. Então, o Carrilho, 1 ano a mais garantido no Corinthians ele tem, só que a questão é a seguinte, ele quer uma valorização salarial, então o Corinthians vai ter que dar um aumento, né, para o Carrilho, para fechar aí essa renovação e ele permanecer no Corinthians, porque depende dele, né, essa permanência, essa renovação automática. Notícia boa para o torcedor corintiano que tem essa renovação automática. Comenta aqui embaixo. Falando agora do meio atacante Mateuzinho, jogador que é um dos destaques do Vitória. O Vitória não faz uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro, mas o Vitória teve bons jogos, inclusive tem um artilheiro da competição ao lado, né, do Yuri Alberto, que é o Alejandro. Mas o Corinthians está interessado no jogador Mateuzinho, tá? Mateuzinho é um atleta de 27 anos, não é tão jovem assim, né? O Mateuzinho é um jogador de 1,65 m, tem contrato longo com o Vitória, que dificulta um pouco, até dezembro de 2028. O Corinthians fez uma consulta para saber a situação, se o Vitória aceita emprestar, se o Vitória aceita vender. Enfim, o Corinthians quis entender a situação hoje, né, do Mateuzinho no Vitória. E o Vitória respondeu que não quer fazer negócios com o Corinthians por conta, né, do Corinthians ter sido um mau pagador aí para outros clubes do futebol brasileiro recentemente, tá? Essa informação, né, foi do Nicola, o presidente do Vitória falou com ele em on, não foi nem em off, tá? Né, para alguém falar, o Nicola tá mentindo, o presidente do Vitória confirmou isso em on para ele, tá? Palavras do presidente do Vitória, que o Corinthians realmente entrou em contato, isso prova que eu tenho aquilo que eu tenho falado todos os dias aqui para você, que o Fabinho Soldado está no mercado, o Corinthians está no mercado, visando já se reforçar para a temporada de 2025, isso já faz umas 2 semanas os contatos que o Corinthians tem feito no mercado. O Mateuzinho foi um deles, interessa ao Corinthians, mas o Vitória não quer negociar o jogador, diz que não está à venda e que tem receios de negociar o atleta com o Corinthians e depois o Corinthians não pagar. O presidente do Cuiabá acho que queimou o Corinthians aí no mercado nessa questão, né? Enfim, interesse no jogador que pelo jeito não vem, né? Apesar que grana, né? Enfim, dobra tudo. Então, quase tudo, né? Alguns se dobram pelo dinheiro. Vamos ver o que vai acontecer, mas o Mateuzinho está na pauta, está na lista de reforços do Corinthians para a temporada 2025. Você curte esse jogador? Eu acho bem comum, tá? Eu não me empolgo, não. Mas Mateuzinho bom, um camisa 2 tem. Esse é bom, hein? Ó, informação exclusiva do canal Café do Setorista para você. O Corinthians tem o interesse em Gabriel Moscardo, como tantos que estão na lista. Soteldo, Wendel, Mateuzinho. Gabriel Moscardo, ele mesmo, revelado pelo Coringão, que pertence ao PSG, está na lista de reforços do Corinthians e você vai entender o que está pegando agora. Corinthians entrou em contato com o PSG, fez uma consulta para saber o interesse do PSG no Moscardo para a próxima temporada. Aliás, o interesse não, os planos do PSG em relação ao Moscardo para o próximo ano, tá? Por quê? Porque o Moscardo, né, para quem não sabe, ele pertence ao PSG, que comprou o jogador do Corinthians, mas ele foi emprestado ao Stade Reims
né, da França. É um clube que tá, né, que disputa aí a primeira divisão da França, só que ele não joga lá. Né? Ele chegou até novembro e não tinha feito uma partida, nem estreado, porque o clube francês passou a utilizar jogadores na posição, o técnico lá, e o Moscardo ficou meio que afastado, tá? Ele desembarcou em Reis, né, ainda se recuperando de uma lesão no pé, isso que dificultou um pouco a situação dele, emendou com desconforto na virilha durante um período com a seleção brasileira sub-20. Tem um problema também para quem for contratar o Moscardo esse ano, porque o Moscardo deve ser liberado pelo PSG para disputar o Sul-Americano sub-20 com a seleção brasileira no próximo mês de janeiro, tá? A preparação e a competição devem tomar aí cerca de 40 dias, então quem contratar o Moscardo já não vai ter em janeiro e início de fevereiro. Isso atrapalha muito, né, o Moscardo, que é um jogador, né, de seleção de base. Enfim, o que o Corinthians quer entender? O Corinthians quer se beneficiar com o fato dele não estar sendo utilizado. Por quê? Porque o PSG quer que o jogador ganhe rodagem. O PSG quer que o jogador atue, ganhe rodagem. E, enfim, já que lá ele não está sendo aproveitado. O Corinthians consultou o PSG e quer saber se o PSG vai trazer o jogador de volta, porque o PSG está estudando romper o empréstimo com o Reims, já que ele não é utilizado, e emprestar ele para outro clube. O Corinthians entrou em contato para saber se clubes da América do Sul vão estar na pauta e o futebol brasileiro, tá? O Corinthians ainda não recebeu uma resposta do PSG. Se o PSG falar que vai ser só na Europa, acabou, não vai avançar a história. Se o PSG falar que vai avaliar clubes da América do Sul e inclusive o Corinthians, né, de onde ele saiu, que seria talvez ideal, né, para que ele possa estar atuando, aí o Corinthians vai estar forte na parada. A ideia do Corinthians é um empréstimo, claro, né, ficar com o jogador pelo menos por uma temporada, mas vai ter que aguardar o retorno do PSG para saber os planos do PSG. Uma coisa o Corinthians já sabe: o PSG não está feliz com esse empréstimo que o Moscardo fez, porque lá ele não tem atuado. O PSG quer que ele esteja jogando, tá, em algum clube. Basta saber agora se esse clube entra, por exemplo, o Corinthians e outros clubes do futebol brasileiro, para que o Corinthians possa brigar. O Corinthians já fez a sua parte, já consultou, agora é aguardar. Vou falar mais sobre isso no Café da Fiel, que hoje começa mais. Para encerrar o vídeo, hoje vamos falar sobre a permanência do Ramon Dias no comando técnico do Corinthians para 2025. Apesar do contrato válido até o fim do próximo ano, a permanência do treinador esteve em dúvida algumas semanas atrás. O principal defensor da sua manutenção foi o Fabrício Soldado, executivo de futebol. Ele acredita que uma pré-temporada completa pode levar a um salto de qualidade no trabalho. As eliminações nas semifinais da Copa do Brasil e Sul-Americana geraram muita pressão por uma possível troca do treinador na reta final de temporada. No entanto, Fabinho Soldado deu respaldo total para que Ramon continuasse com foco em escapar do rebaixamento e buscar uma vaga na Libertadores. E ele conseguiu esse feito. O momento decisivo foi a recusa do Ramon a uma proposta milionária para comandar a seleção da Arábia Saudita, e sua permanência foi vista como essencial para evitar a queda do Timão para a Série B. A arrancada final no Brasileirão fortaleceu sua posição. Ramon Dias conseguiu convencer a diretoria, o elenco, que passou a confiar ainda mais no seu trabalho e da sua comissão técnica como um todo. Jogadores como Matheus Bidu, Breno Bidon e Yuri Alberto foram recuperados pela comissão técnica de Ramon Dias, e também com a chegada do Memphis Depay, que deu um ânimo para toda a equipe, que rapidamente conquistou todo o elenco e também foi bem administrada Agora, Ramon Dias planeja 2025, terá um papel crucial na busca por reforços A diretoria considera até 4 contratações, priorizando um zagueiro, um lateral esquerdo, um atacante e possivelmente também um meia criativo. Entre os alvos estão o zagueiro Sérgio Ramos, mas as negociações não avançaram. E com 32 jogos à frente do time, Ramon acumula 15 vitórias, 9 empates e 8 derrotas um aproveitamento de 56%. Agora o desafio é de manter o Corinthians nessa evolução, nessa constância, e recolocar o timão topo em busca de títulos na temporada 2025 uma busca de reforços e uma pré-temporada completa Então diga aqui se você está gostando do trabalho do Ramon Dias, e já deixa o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!